se nós estivéssemos falando de 3, 4 rodadas negativas para o Cruzeiro, derrotas, tá? 4 derrotas seguidas. Nós estaríamos nós, digo, torcedores e imprensa. Quem seria o alvo ou qual seria a maior crítica? Seabra. Ah, depende, pô. Seria o Seabra. Não, Seabra não. Seria, Minha não seria. Pois é, mas não, então... depende de muito como seriam as não, derrotas e tudo mais. Claro, eu tenho vários fatores. Exatamente. Então, Tem beleza. vários fatores. Nas esse vitórias serviço- não tem que ser enaltecido o trabalho dele, ou de organização. Tem, ou, então tá, porque ontem na transmissão eu falava assim, olha, gente, e foi até em cima de um ouvinte. Um ouvinte falou assim, nossa... Em cima do ouvinte? Em cima de uma comentário, né? porque o Ele deve ouvinte ter acordado com dor nas É porque o costas ouvinte hoje. deu uma cornetada. É porque o ouvinte forte. falou assim, ó, depois que o Ronaldo saiu e o Pedro entrou, o time melhorou. Foi só trocar o comando que o time do Cruzeiro melhorou. Aí o Cabido concordou e eu discordei. tem Eu relação discordei, nenhuma. eu falei assim, gente, tá, pode ter a parte externa, um envolvimento, uma empolgação, principalmente externa do clube, de torcedor e de imprensa. Mas por que o Seabra não pode colher esses louros de ter tempo para trabalhar, de organizar um time? Ano passado ele teve aí, no Sub-20 ele fez um ótimo trabalho e no próprio Cruzeiro com o Paulo Autuori ele fez um bom trabalho. As peças são as mesmas do Larcamon. E por que não pode estar encaixando? E aí nós tivemos essa discussão, o Cabido não querendo enaltecer tanto e eu querendo enaltecer mais Porque eu o ainda Seabra. vejo alguns problemas, mas tá bom. Não, eu acho que nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né, CJ? Então nem 8 nem 80. Exatamente. É evidente que tem méritos do Seabra nesse bom início de campeonato brasileiro do Cruzeiro. 10 pontos em 15 disputados, uma campanha até aqui bem sólida, embora tenha vencido 2 times que vieram da Série B, o Botafogo num jogo duríssimo dentro de casa. Embora. Isso é que é sacanagem com o treinador, Não, sabe, não é gente? sacanagem. Embora, Tô dizendo assim, cara, o Cruzeiro ainda não cer- enfrentou grandes desafios nesse campeonato. Né? Certeza que se fosse 4 derrotas, ô Gris, nós mas estaríamos mas é aqui. claro, não tem casca, provavelmente. não é experiente. Provável, é possível. Mas Aí depende de como, é isso que eu tô dizendo. O Cruzeiro ainda não é um time que encanta, né, CJ? O Cruzeiro ainda não é um time que passa confiança que vai ficar ali onde ele está hoje no campeonato. Mas aí o não encantar passa muito pelas peças que tem também. Também, claro. Não é nem mas pelo o que eu treinador. tô dizendo, tudo é uma série de fatores, né? O clube não é feito só do treinador, o clube não é feito só dos jogadores, o clube é feito de uma série de decisões e de escolhas que são feitas ao longo do ano. Então, assim, eu acho que o Fernando Seabra tem méritos de construir um time que já mostra alguma solidez, já mostra algumas ideias. É fácil identificar quais são as ideias do Fernando Seabra. O time está executando essas ideias dele, ao meu ver, bem. Só que é uma ideia que tem problemas. O Cruzeiro ainda é um time que não se defende tão bem, ao meu ver. É um time que tem problemas para se defender. Quando é empurrado para trás, é um time que tem dificuldades para se defender. Não é um time que produz muito volume em termos de chances, e aí isso passa muito pela qualidade dos jogadores, evidentemente. Mas, enfim, a vitória é muito importante ontem. Era um jogo difícil, um jogo duro, fora de casa, repito, porque a gente vai ficar falando isso aqui, CJ, e o que a gente está falando aqui agora é porque a gente está falando da fotografia de hoje. O futebol, ele é um vídeo, né? Ele não é uma foto. E o vídeo do Cruzeiro pode ser completamente diferente daqui a 2 meses. Perfeito. Porque vem uma janela aí que a gente não sabe o que vai acontecer. Qual vai ser o tamanho do impacto. Mas hoje, o Cruzeiro foi lá fazer um confronto direto contra o Atlético Goianiense. E buscou um resultado apertadíssimo, duríssimo, foi lá e conseguiu ganhar o jogo. Com as dificuldades que teve, que era de se esperar que tivesse. Num jogo muito igual, né? Acho que o jogo, como um todo, foi muito igual. De poucas chances para os dois lados, os dois times com muita dificuldade para produzir. Mas a gente teve, no Cruzeiro, o cara diferente decidindo, né? O cara que se espera que decida decidindo, que foi o Matheus Pereira, e o goleiro sendo aí a outra figura do Pois time. o Anderson. Até então eu tinha escolhido o Anderson como melhor em campo até o Matheus Pereira guardar. Foi bem o Anderson. Eu não mudaria meu voto ainda não. O seu ainda A é gente o vai Anderson? Vamos votar aqui daqui a pouco. A gente vai votar, mas enfim, acho que tem sim méritos do Fernando Seabra, mas, repito, calma. Sabe por que eu digo calma, CJ? Porque é muito importante. No ano passado o Cruzeiro começou muito bem o Campeonato Brasileiro também. Perfeito. E aí, repito, estou falando de fotografia, hein? Vamos colocar aqui na cabeça que o Cruzeiro vai terminar o campeonato com esse time. O que não vai acontecer. O Cruzeiro vai ser impactado na janela do meio do ano. Não sei se vai ser um impacto gigante ou se vai ser um impacto não tão grande, mas vai ter um impacto. Mas colocando que o Cruzeiro vai continuar com esse time até o final do campeonato, de meio de tabela para baixo. em algum momento,
a pontuação vai cair, o desempenho vai cair. Perfeito. E aí não dá pra olhar e achar que tá tudo errado, porque o certo é estar aí em quinto colocado do Perfeito. campeonato. Não é. Eu concordo. Então, eu acho que a gente precisa ter essa calma pra não repetir o erro do ano passado. O Pepa caiu ano passado e o Cruzeiro assumiu que foi um erro porque o Pepa regrediu a média. Que era o esperado para o Cruzeiro no campeonato, era estar onde o Pepa deixou, quando ele saiu. Então, acho que a gente precisa ter essa calma só com o Cruzeiro para não ficar aqui jogando muito confete e aí daqui a 2 rodadas perde 2 jogos, perde pro São Paulo e perde o outro jogo que vem na sequência e todo mundo achar que tá tudo errado porque perdeu 2 Eu jogos. concordo com você que não tem que ter empolgação. Já passo para o Rafa comentar da partida. Eu concordo com você que não tem que ter empolgação. Não tem mesmo. E eu acho que o torcedor do Cruzeiro nem está empolgado. Com os que eu converso, a bolha virtual, eles têm noção do que o time não é time para disputar lá em cima, não. Tanto que pedem a Pedrinho investimentos em Cássio, em Felipe Coutinho. Esses nomes que pipocam aí é o que o torcedor quer para poder mudar o olhar na tabela, onde ou qual campeonato disputar. Mas, eu repito, não é empolgação. Na minha visão, é ser justo. Porque se tem uma figura que apanha no futebol numa sequência de derrotas, essa figura é o treinador. Principalmente se ele for novo. Principalmente. Foi com o Carpini assim no São Paulo. Iria ser assim com o Seabra. Apanharia da imprensa e da torcida. Aí na vitória, a gente não vai dar uma pequena enaltecida, diferente de empolgação. Uma pequena enaltecida no trabalho do cara. Você tem razão no que você fala dessa pressão popular. Nesse momento inicial do Seabra, de 2 ou 3 derrotas ou tropeços, não foi nem derrotas, o Cabidão ainda comentou assim, não sei se o Seabra fica tanto tempo. Claro, cara. Eu lembro que você falou alguma coisa nesse sentido, o Seabra, não sei. Não, se ele tiver uma sequência ruim, A pressão... o alvo vai ser todo dele. Pois gente. é. Vai E ser. o que eu tô querendo é só mudar essa lente. E a provável- A sequência é boa. Então o alvo também pode Vai ser ele. ser, vai E ser. quando você perguntou, se o Cruzeiro tivesse perdido 3 ou tivesse tropeçado, provavelmente a culpa maior não seria dele. Seria ou da diretoria ou dos jogadores. Acho que nós falamos sobre isso aqui. Provavelmente não aconteceu, né? Mas a terceira opção... Não, mas seria dele também um pouquinho. Claro, não, sim. Claro, lógico. Óbvio que o treinador é sempre Claro, culpado. lógico. A gente viu agora, como exemplo, o Atlético, como é que Sim, um treinador muda tudo, muda um exatamente, clube. exatamente. Mas eu não acho que o Cruzeiro... claro que são confrontos diferentes. Seabra já pegou uma fase do Brasileiro. O Larcamón pegou uma fase mais de mineiros. Os grandes confrontos do Larcamón foram contra o Atlético. Eu não vejo o Cruzeiro jogando muito melhor do que jogava com o Larcamón. Não vejo. Acho que o Seabra conseguiu consertar e ajeitar esse time em alguns detalhes. Mudou o jeito de jogar. Mas não vejo o desempenho do Cruzeiro muito melhor do que o desempenho do Cruzeiro com o Larcamón. Tanto que o Cruzeiro era favorito na final do Mineiro no segundo jogo. Tinha empatado lá o primeiro jogo, fez um ótimo segundo tempo e era o favorito, fez um bom primeiro tempo na final de novo. Então, assim, vejo um crescimento. Acho que o Seabra já deu um formato para esse time. O time do Cruzeiro é um time organizado. Concordo com o Grice. Quando para se defender o Cruzeiro tem dificuldade, quando ele pressiona alto, ele joga bem, quando essa primeira linha é superada, o Cruzeiro é meio que um Deus nos acuda. Os times têm incomodado o Cruzeiro quando ele passa do meio campo, quando ele passa da intermediária, ele tem incomodado o Cruzeiro. Quando o Cruzeiro está conseguindo pressionar lá em cima, ele rouba muita bola, ele joga bem. Então o Cruzeiro eu acho que precisa melhorar. Que eu falo muito de um Cruzeiro defende muitas vezes com 7 jogadores e no futebol ele precisa às vezes defender com mais jogadores, tem falhas, mas no geral eu acho um time organizado, mas não vejo um time muito melhor do que o time do Larcamón, não. Ninguém vê isso. Ninguém vê isso. Eu só acho que mudanças pontuais que foram feitas estão sendo elogiadas. Exemplo, João Marcelo e Zé Ivaldo na zaga, por vezes com o Larcamón, o Neres foi titular. O torcedor criticava isso. O Barrial não foi titular com o Larcamón. Já por vezes com o Seabra foi e já foi elogiado por Bob Cabido, que está na mas ele tem sido elogiado. Então, gente... Mas os acertos dele tem que ser elogiados. Então, o que eu tô querendo dizer é apenas mudar um foco, porque a crítica é quando ela vem uma enxurrada e vem pingando gota em gota quando é para elogiar. Eu só penso isso. Não tô falando que tá longe de ser um treinador para a seleção brasileira. Às vezes tá longe até para ser do torcedor do Cruzeiro dos sonhos. Mas eu acho que tem um pouquinho de Não, ele é bom treinador, CJ. É bom treinador. Tá fazendo um bom trabalho. O Gris falou bem. O Cruzeiro
tem um elenco que o torcedor ele entende que hoje o elenco do Cruzeiro não é para ser campeão brasileiro. Não é. Então o treinador, ele, vai lá, o Atlético Goianiense até teve algumas chances, até falando um pouquinho do jogo, as melhores chances para mim foram do Atlético Goianiense. O jogo foi muito igual, mas o Atlético Goianiense quando foi, para mim incomodou mais. O Cruzeiro teve uma jogada individual do Rafael Elias, que ele gira em cima do zagueiro sem ângulo, ele consegue acertar a trave. E o gol, assim, de chances mais claras, não lembro de outras chances. O Anderson fez 2 boas defesas, teve aquele chute do Derek pra cima, então acho que o Atlético Goianiense teve melhores oportunidades, que é aquilo que a gente estava falando. Quando o Cruzeiro está se defendendo, ele não tem conseguido ser tão efetivo. Os times têm conseguido incomodar quando está no último setor. Mas, no geral, o time do Cruzeiro é um time organizado. Eu acho que o Seabra tem um time, um padrão de jogo. É isso que eu tô falando.